Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Eliane hoje, eu, Daniela Araújo, também coautora dos Gigantes do RH, junto com a Eli e outras mulheres maravilhosas, e homens também, né? Temos onças e temos tigres, né? Eli, estou muito feliz que você topou vir bater um papo com a gente aqui para falar sobre esse projeto, que eu particularmente achei um projeto fantástico, não só para profissionais da área de RH, mas eu acredito que empresários também precisam ler esse livro, né? E você vem aí com um tema super importante, falando de comunicação. Mas antes disso, eu quero que você se apresente para o pessoal, quero que você conte um pouquinho da sua história e como que você chegou aí na consultoria de RH. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani, obrigada. Muito feliz também por estar participando, né? Falando um pouquinho desse nosso filho, né, Dani, que foi algo fantástico que aconteceu conosco em 2023. Então, muito feliz em fazer parte, junto com vários gigantes, onças e tigres, né? Então, eu sou a Eliane Gonçalves Miranda, né? Sou do interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu brinco que depois que eu desencalhei, eu fui para o interior, fui morar em Capela de Santana, hoje com meu esposo, Rodrigo de Castro. Juntos, a nossa família formada por 7 pets, 6 cães e um coelho, mas a gente tem... Gente, esse coelho é lindo, eu estava vendo nos stories. É um interesseiro, tu tem que ver, Dani, mas são os amores, a gente ama animais, então a gente mora numa chácara, então é possível ter, né, essa possibilidade. Bom, Dani, o RH eu escolhi, na verdade, ele acabou me escolhendo, né, Dani, porque eu sempre tive vontade de ajudar pessoas, o meu intuito desde criança era ajudar pessoas. E eu comecei primeiro com a faculdade de serviço social, mas não consegui manter devido ao custo, e na época tinha a tal de pedagogia empresarial, que me daria a possibilidade tanto de dar aulas no ensino médio, quanto trabalhar em empresas na área de treinamento. Eu disse, é para lá que eu vou, né? Então, comecei a fazer a faculdade e trabalhava na área de vendas. E o pessoal dizendo, Eliane, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre dizia assim, não, Deus sabe o que faz, ele me botou para fazer a pedagogia empresarial que eu estou gostando, vamos, né, manter. Mantive, terminei a faculdade, comecei em busca da área de RH, mas na época as empresas não davam oportunidade, tinha que ter experiência, né, Dani? Na época também não existia essa questão de transição de carreira, a gente estava na cara e na coragem. Tanto é que depois do último mês de recebimento do seguro-desemprego, perto de casa apareceu uma oportunidade na área de vendas. Vamos lá, né? Já não estava mais com eu fui criada pelos meus avós, tá, Dani? Então eles já não estavam mais comigo. Era Deus e eu, e vamos lá, né? Eu tinha meus tios que me auxiliavam e tudo mais, me davam coragem também para não desistir. E os amigos também sempre me incentivando. Comecei lá na área de vendas, mas sempre comentei com a psicóloga que me entrevistou que eu gostaria muito de participar, de trabalhar na área de RH. Ela disse, se tu for escolhida, estando aqui dentro fica mais fácil, né? Então, vamos lá, né? Bem faceira. Então, ela saiu da empresa, não fui para a área de RH, veio um outro coordenador, expliquei a mesma história, fiz a mesma choradeira, e ele disse, e a gente insiste, né? A gente insiste, já que a gente quer, eu disse, não, vamos lá. Então, ele disse assim para mim, faz um treinamento para mim sobre vendas. Fui eu lá fazer o treinamento sobre vendas, ele gostou, conversou com a diretoria, então nós vamos lá trabalhar meio turno na vendas, na área de vendas, e meio turno no RH. Aonde que a Eliane se dedicava mais? Na área de RH. Ele saiu, então, da empresa e disse para a diretoria, olha, a Eliane tem condições de assumir. Fizemos vários testes, né, Dani? Eu fiquei uma tarde toda fazendo testes com psicólogas e tudo mais, e viu que realmente eu tinha o grau de loucura necessário para trabalhar na área de RH. E eu lembro que naquela época a minha gestora, a dona da empresa, dizia assim, eu não sei, eu tenho medo de deixar o meu RH com essa gasguita. Eu sempre fui de brincar, de deixar a coisa mais leve, sabe, Dani? E isso que eu trago também no meu capítulo, essa questão da comunicação ser a forma mais fluida. E ela brincava comigo, ela disse, eu estou com receio de deixar, né, o meu RH contigo. E esse receio ficou, né, eu fiquei lá trabalhando durante 16 anos na área de RH, sendo gestora de RH.
Então, acredito que aos poucos a gente consegue mostrar que o fato da gente brincar, tentar deixar a coisa mais leve, não quer dizer que a gente não é o profissional suficiente para quando ter que chamar a atenção, fazer a coisa acontecer, a gente faz. Mas não é naquela coisa assim, carrancuda, né? Vamos lá, naquela coisa de chefe. Eu gosto muito mais do líder. Então, eu acho que isso, né, vem de encontro com o meu capítulo. Por isso que eu gostaria de ter falado, né, quando a Áurea passou para nós as possibilidades, os assuntos, a comunicação foi uma delas, né, um desses assuntos. Até porque nessa empresa que eu trabalhei durante 16 anos, a gente fez toda a implementação de RH, então todas as práticas de RH, né? Exatamente, a gente começou do zero, né, com as certificações, com Olha algo mais... O meu tá até autografado, ó. Ah, Aline, tu viu ali até a foto, né? A foto também foi algo que ficou naquela, vou mandar desse jeito, não, algo mais profissional. Eu disse assim, não, mas a Eliane é assim, a coisa mais leve, mas fazendo a coisa acontecer, mesmo de sendo mais leve na brincadeira, né? Mas, como eu sempre disse até para minha equipe, na época que eu era CLT, que agora eu estou empreendendo, né, com a Renovar. Então, essa questão, assim, de realmente renovar o RH, né, porque eu disse assim, a liberdade não quer dizer libertinagem, né, e o delegar não quer também dizer delargar. Então, eu acho que é isso. Eu trago sempre comigo a questão da comunicação, agora trazendo um pouquinho do capítulo, né, Dani? A comunicação tem que fluir desde o gestor para o subordinado, para os seus profissionais, quanto vice-versa. E eu sempre trago para mim também que a comunicação começa desde a hora do recrutamento e seleção, onde ali a gente realmente vai falar quais são os valores que a empresa tem, se vai dar o match, como a gente fala, para o candidato, né, se vai dar a liga. Então, no recrutamento e seleção já começa, a comunicação tem que ser clara e transparente. É o vender mesmo, né? A gente tem que vender de forma clara. Exatamente, exatamente. Então, e a questão do recrutamento e seleção, depois, quando o candidato é aprovado, vai para a empresa. A primeira coisa que eu acho que nós temos que fazer, que começa a questão da comunicação também, a integração. O funcionário tem que saber certinho qual é a missão, visão, valores, o que a empresa busca, o que a empresa quer, ela está aqui, para onde que vai, isso entrando também a questão do planejamento estratégico. Então, acho que todo profissional, desde o chão de fábrica, como a gente chama, né, Dani, tem que saber o que a empresa pensa, qual é a visão, missão. Então, eu sempre trago isso para mim, que nós temos que passar a comunicação clara. Quando nós tínhamos também a questão de reuniões, de indicadores, plano de ação, eu sempre reunia a minha equipe e passava. Claro que tem coisas que não é necessário passar para a equipe, que é algo do gestor, que fica com o gestor, né? Mas o que tem que fazer parte da equipe para mostrar que a equipe pertence, que todos nós estamos no mesmo barco, né, Dani? A gente tem que remar para o mesmo lado. E não adianta eu estar num barco e não saber para onde que o barco quer ir. Então, eu sempre trouxe isso de trazer as informações estratégicas para a equipe. Então, isso eu acredito que as reuniões que hoje mais existem, as reuniões de indicadores, as reuniões setoriais, isso é muito importante, né, Dani? Porque todo mundo conhece de tudo, não precisa conhecer a fundo, mas sabe o que o setor financeiro faz, o setor de expedição faz, comercial, então tudo depende um do outro, né, Dani? Sim. Então, eu acho que é isso que eu trago daí no meu capítulo, algumas informações, quais são as formas de comunicação, as reuniões eficientes, a questão do feedback também é importantíssima, né? A transparência, treinamentos, eu acho que tudo influi, né? Tudo flui com a comunicação. A nossa frase, que nós tínhamos que trazer uma frase, né, Dani, para o nosso... Eu vi aquilo aqui. E eu acho isso mesmo, né? Que quem não se comunica, os vintages de plantão vão lembrar dessa frase, né? De repente os jovens não vão saber, né? Mas se jogar lá no Google, vai constar. Exatamente. Quem não se comunica se trumbica. Eu acho que é isso que nós temos que trazer, nós temos que comunicar, e a comunicação tem que ser de uma forma leve, tranquila, e não pesada, porque senão o outro vai receber já com receio,
acho eu, né, Dani, pelas experiências que nós temos nas empresas, que eu passei já por 2 empresas grandes, assim, que é essa questão, quando tu vem com a comunicação mais ferrenha, a pessoa já é mais resistente para aceitar. Mas quando tu vem conversando e explicando o porquê, porque eu sempre brinco, né? No tempo da minha mãe era não e pronto. Ah, mas por quê? Não e pronto. Hoje não é mais assim, né, Dani? A gente tem que explicar Por o porquê. Vai indo até você. A gente está numa outra geração, né? Exato, exato. E se a gente quer que essa geração nos acompanhe, que realmente entre no barco e reme conosco, nós temos que explicar. Eu acho que essa geração está muito mais assertiva. A gente aceitava o não da mãe, né? Não e pronto, tá. Ficava lá no quarto emburrada, né? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Tu não é todo mundo. Exatamente. Só que agora é estranho, porque agora, por exemplo, a minha mãe até fala, né? Ela fala, mas no seu tempo não era assim. Eu falava que não era não, você ia deitar. Agora não. Os filhos querem discutir, quer debater. Então, a gente tem que começar a se adaptar às novas realidades. Claro que assim, com cautela, não se torna uma briga, mas Não, é um comunicar de forma diferente. Por que não, né? Então, tem isso, ficou claro para você? E hoje a gente tem que ter muito mais paciência. Muito mais, Dani, muito mais. A gente brinca, né? Quando eu tinha a minha equipe, eu sempre brincava que eles eram aquela ferramenta, os 5 porquês. Que enquanto não passasse os 5 porquês, eles não aceitavam. O problema. Exato, exatamente. Mas isso é gostoso. E eu acho que eles têm também muito para ensinar nessa questão da comunicação também. O que eu acho que é importante? As empresas fazerem a integração na função, que tem que ter o padrinho, aquela pessoa que já está há mais tempo, que conhece bem a atividade, que sabe daí comunicar as atividades que o setor tem que ser, como tem que ser feito no setor, né? Então, eu acho que essa questão de os mais antigos, digamos assim, os jovens há mais tempo, ensinar o que eles sabem, e os jovens também ensinar para essa geração mais antiga, jovem há mais tempo, essa questão até da tecnologia, pelo que eu percebo, Sim, sabe? Não, eu acho que é uma oportunidade gigantesca que as empresas têm de unir pessoas mais experientes, jovens que amam tecnologia e vêm com uma mente mais aberta, de unir o útil e o agradável, né? Mas a gente percebe, eu particularmente em empresas que eu atendo, eu percebo que tem essa resistência do mais antigo com o mais novo. Então, não sei se você vai concordar comigo, Eli, mas o que eu vejo principalmente em relação à comunicação, quando a gente fala de comunicação nas organizações? 90% dos casos é de cima para baixo. Porque às vezes a gente fala para o líder, olha, você não está se comunicando, você não está aplicando feedback para os seus colaboradores. Só que a diretoria não acredita nisso, a diretoria não passa comunicação. Como que você vê isso também? Não, isso eu concordo contigo, mas tu sabe que daí tá também na questão do RH, em trazer essas informações, a importância para a alta gestão. Trazer para eles o ruído que existe na comunicação, qual o problema que ele gera, e a gente tentando ajustar isso, qual é o ganho que a empresa vai ter. Eu sei que é um trabalho pesado, né? Porque às vezes, e eu já trabalhei também muito em empresa familiar, né, Dani? Já trabalhei também. Então tem muito mais resistência em relação a isso. Claro que a gente não vai mudar a cabeça do dono, mas daí a gente passa as informações necessárias, né, para alta gestão, e a gente foca mais no líder. Se o líder não é da família, eu acredito que é muito mais fácil tu tá mostrando para ele essa questão do ganho e da perda quando a gente não tem essas informações, o feedback principalmente. E tu sabe que na época que eu era gestora de RH, muitas vezes nós tínhamos que estar junto com a alta direção para dar a avaliação 360 que a gente fazia, né, a avaliação de desempenho, o RH está junto, porque às vezes o empresário, ele também não foi preparado para isso, né? Então, tá na hora também do RH sentar e mostrar como faz.
A gente sabe ser mentora e consultora, né? Sim, não, o importante, assim, eu já trabalhei em várias empresas familiares e eu sinto que em alguns casos tinha abertura para o RH chegar, né? Exato. E em outros casos, não, sempre foi assim e vai continuar assim. Só que aí... A síndrome de Gabriela, né, Dani? Exatamente. Que eu tenho pavor. Aí entra, no meu caso, ele entrou muito a questão de valores, e aí eu fui tentando, eu via que tinha essa resistência, eu não consegui ficar na empresa. Por quê? Assim, quando te contrata, fala que o objetivo é a mudança, a inovação, trazer novos talentos. Só que com esse tipo de mentalidade, a gente não consegue reter esses talentos. Não consegue. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu com a consultoria, eu fiz acho que uns 4 ou 5 processos seletivos para uma empresa que eu trabalhei há uns 2 anos atrás. Uhum. Se eu te disser que essas 5 pessoas não ficaram, cargos diferentes. E aí, eu falei, gente, não é possível. Não é possível. 5 vagas diferentes e ninguém ficou. E aí, a proprietária da empresa, uma empresa totalmente familiar, totalmente. Inclusive, tem pessoas lá que são da família que vai para não trabalhar, sabe? Entendi. Uhum. E mandei um áudio colocando a minha opinião. Eu falei, olha, fulano, né, eu peguei referências, era um ótimo candidato, para e foi falando de cada um. E aí eles me rebateram falando das pessoas. E aí eu falei assim, eu preciso conversar com os candidatos. E aí eu faço aquele, como, tô fazendo um acompanhamento. E aí, olha, Daniela, impossível, sabe? Comunicação não funciona, processo não funciona. Então, a empresa parece que ela coloca uma venda. Você não sabe contratar. Mas como que você está tocando o processo no dia a dia? Não sei se para você faz sentido isso que eu estou falando. Então, só que eu não consegui ficar. E aí, nem como consultor, eu consegui seguir o trabalho com eles. Porque na cabeça deles, eu não sabia contratar. Mas o processo, assim, nada definido, ninguém fica ali. Só que eles não querem a mudança, entende? Daí eu sei, eu já passei por algumas empresas também que eu atendi, Dani, que a missão era muito linda, a visão e tudo mais, mas na hora de pedir a vaga, a Eliane tem essa e essa restrição, eu digo, tá, mas olha só, não tá isso, né, na missão, visão, valores de vocês, tá diferente. Pois é, sabe, então isso pois é, né? Sempre é o pois é, sempre é o fulano, né, o ciclano que não quer, eu digo assim, mas, claro, daí é algo que é muito mais profundo, que eu acho que foge um pouco de nós como consultora. A gente pode tentar, né, Dani? Mas até ali, porque a empresa não é nossa, então a gente dá dicas, a gente traz o nosso conhecimento. Claro que daí já teria que vir algo com uma gestão realmente familiar, alguma coisa de sucessão, para eles estarem entendendo um outro momento, ter um conselho para trazer para eles essas informações. Até que eu acho que a Áurea já nos comentou que isso, de repente, para 2024, para nós, consultoras de RH, vai vir forte em relação a isso, para a gente fazer parte também do conselho, porque nós sabemos olhar a pessoa, o profissional, além das competências técnicas, Sim, né, Dani? É o olhar externo, né? É o olhar externo. E tu sabe que o que eu acho bacana na nossa profissão, porque a gente faz recrutamento de seleção também, e já aconteceu 2 situações, que eu passei o candidato e a pessoa lá do próprio RH analisando disse assim, não, Eliane, não tem perfil, mas vale a pena conversar. Nem conversou ainda e já fala Exato, vale a pena conversar, mas é que eu acho que o diretor não vai querer. Eu digo, não, vamos lá, vamos conversar. Eu acho que vale a pena, acredito que vale a pena. Vamos arriscar? Tá bom. A pessoa foi contratada e tá lá voando, sabe? Já aconteceu isso comigo também. Exato. Então, eu acho assim, nós mesmos, o próprio RH, às vezes, tem uma certa dificuldade, uma certa resistência, olha, analisa, sem conversar. Eu gosto do olho no olho. Mesmo online, eu gosto do olho no olho. Né? E outra coisa... Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, às vezes, não só com a diretoria, mas com o próprio RH da empresa, né? Exato, exatamente. E outra coisa que, pelo menos, eu procuro, né, Dani, como eu falo, assim, o currículo aceita tudo. Mas a gente tem que saber, a gente tem que entender, daí a importância também da comunicação, né? Entender realmente o perfil da vaga, analisar o que o candidato tem
nós olhando, fazendo análise, fazendo os testes que a gente faz, né, de perfil comportamental, olha, tem liga. Por mais que não tenha a mesma nomenclatura, digamos assim, do cargo, uma das atividades, o conhecimento que ele tem, vai casar. Então, eu acho que isso é importante também, as empresas terem essa abertura de pelo menos conversar, vamos lá, porque a gente analisa a parte da análise da vaga, mas a gente avalia mais o comportamental. E o dono lá, o gestor da área, que vai mais na parte técnica, né? Então, ele consegue tirar do candidato o conhecimento que ele tem, que eu acho que dá para a gente conseguir aproveitar. Então, acho que isso é gostoso quando nós, como consultoras, a gente sinaliza, a gente tem essa abertura, mesmo que um pouco de resistência, né? A gente consegue mostrar, e quando o candidato é aprovado, nossa, a gente pensa assim, né? Que legal, a gente está fazendo realmente o nosso trabalho de uma forma correta. Não, com certeza. E você vê que tudo isso gira em torno de comunicação, né? Então, por exemplo, a gente manda um candidato para a empresa, eu sempre falo isso, inclusive, para os meus mentorados, eu falo, gente, o currículo, ele é um documento frio, não tenha ele como base, né? Exato. Se você olhou, você sentiu, viu palavras-chave, vamos falar com o candidato. E outra coisa também, Elívia, até para abrir um parênteses, às vezes o cliente, ele chega e fala assim, não, eu quero um colaborador até, sei lá, X de idade, 40 anos, por exemplo. E às vezes, eu entrevisto o candidato com 45 anos, aquela força de vontade e tal, eu mando. Então, eu acho que a gente, como RH, como consultora também, a gente tem esse papel de quebrar esse tabu que a pessoa passou dos 40 anos, não serve mais. Não, imagina, já estaria aposentada, então, né? Não, eu também já estaria. Como eu brinquei, né, Dani? A gente está naquela fase, assim, que nós somos velhos demais para ser jovem e jovem demais para se aposentar. Então, a gente está o que é? Por isso que eu brinco, a gente é vintage. E tem muito, realmente, candidatos que a gente vê, 40 a mais, nossa... Tem uma energia, uma vontade que, às vezes, a pessoa de 20 já está mais cansada do que o pessoal de 40 anos. Vem entrando agora nisso, que a gente vai ter aí também outros encontros com outros gigantes, né, que a gente vai falar sobre isso, que é essa questão do apagão de talentos, né? Exato. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu quero uma pessoa mais jovem, mas, assim, até falando português, claro, às vezes aquela pessoa mais jovem não aguenta o tranco que um de 40 aguenta, né? Exato. De entrega e de pressão, então a gente precisa ver muito isso também. Não, concordo contigo, Dani, é muito importante nós sinalizarmos, né, ter essa comunicação, porque a comunicação ela tanto pode ser algo que engrandeça, quanto também machuque, né? Então, o nosso papel na hora de comunicar, de mostrar, e eu acho que quando tem argumentos, não tem muito o que discutir, né, Dani? Quando a gente consegue mostrar, apresentar a diferença, o que um vai fazer, o que o outro não, né, pode fazer, acredito que daí sim a gente consiga realmente atingir o nosso objetivo. Não, com certeza. Eli, eu quero te agradecer. Capaz, eu que agradeço. Olha só. Lindo, né? Agora, deixa um recado para as pessoas que estão aqui assistindo, falando também da importância, você já deu uma breve resumida aí sobre o seu capítulo, mas eu quero que você deixe um recado para o pessoal, quero que você fale também da importância das pessoas terem esse livro, e foi o que a gente falou no início, não somente profissionais da área de RH, mas o dono de empresa, o gestor, o líder, porque esse livro, na realidade, é para toda empresa, né? Com certeza, Dani, porque ali eu não vou lembrar de todos os assuntos, né? Porque no fim foram 16 assuntos, mas vai desde liderança, planejamento estratégico, a questão do LinkedIn, que muita gente não sabe, né? Como funciona, os próprios candidatos, às vezes os donos da empresa estão deixando dinheiro na mesa de não estarem se apresentando no LinkedIn, a questão de transição também de carreira, que às vezes não precisa ser mudança de setor, mas sim, de repente, de
cargo, né? Então, é o ouro líquido esse nosso livro, né? Tem várias informações importantíssimas. A questão, se eu não me engano, tu já falou com as meninas a questão do inglês, a importância também do inglês, da carreira, do autoconhecimento. Então, o pessoal vai encontrar tudo isso num único lugar, no livro Gigantes de RH. Né? Então, não tem... Rimou! Rimou, tu viu só? Nem então, foi combinado. Não foi. Eu disse assim, não, vamos lá. Antes de começar a contar uma curiosidade, antes de começar, eu disse, oh Deus, né? Ilumina ali, né, para eu conseguir falar, passar realmente as coisas importantes, porque às vezes, né, Dani, a gente quer falar tanta coisa, eu mesmo falando sobre comunicação, mas às vezes eu tenho que respirar e dizer assim, não, vamos lá, para tu teres a comunicação efetiva, não adianta tu querer jogar todas as informações. É o autoconhecimento. Exatamente, é um passo de cada vez, né? De repente vão ter outras oportunidades onde a gente vai poder falar um pouco mais sobre a comunicação, né? Então, eu acredito que é isso. O pessoal tem que ir em busca, né, do conhecimento e com os gigantes do RH vai ter uma bagagem, assim, enorme. Não, com certeza. Eli, eu quero te agradecer mais uma vez, né? A ideia é que a gente venha aí com os gigantes, cada um falando um pouquinho da sua experiência. A gente nunca sabe tudo, né? Embora sejamos da área de RH, cada um tem uma expertise diferente. Exato. Então, a gente começar a somar forças para a gente mostrar para essa geração que realmente é possível. Eu acho que a gente tem que deixar um legado, a gente tem que deixar a nossa história, para que as pessoas que venham comecem a entender e siga, né? Exatamente, fazendo diferente também, né, Dani? Exato. Pegando esses insights que nós, né, vamos trazer no livro e fazendo a coisa diferente, fazendo a coisa acontecer, que é realmente possível. Não, com certeza. Então, muito obrigada, muito sucesso para nós. Amém. Né? E eu desejo realmente que você que tenha assistido esse vídeo, que você consiga adquirir o seu livro e que você consiga realmente captar todas as mensagens, né, que cada coautor está colocando ali, que realmente é ouro líquido. Eli, obrigada, sucesso para nós e um beijo grande. Amém, para nós. Tchau, tchau. Tchau.